Oi, gente, sou Felipe, sou diretor da Clínica Gênix e hoje eu estou com a doutora Andréa Barueco, que é a doutora Aline Leite, ambas especialistas em ginecologia e reprodução humana. A doutora Andréa é nossa parceira em São Paulo e agora diretora da Gênix Maringá, diretora da Clínica Áuriga, e a doutora Aline também uma parceira da Clínica Gênix, e nós vamos falar de cursos preparatórios para reprodução assistida, né, para obtenção de título de especialista para reprodução assistida, e falar um pouquinho de reprodução humana e algumas coisinhas mais. Então, assim, vocês são pioneiras na criação do Prepara, né, que é um dos primeiros cursos voltados para... É um curso preparatório para obtenção de título de especialista em reprodução assistida. Me conta um pouco dessa história. Como é que nasceu isso? Quem vai começar, Aline? Começou com a gente, né? Começou com a nossa necessidade. É exatamente isso. O curso era um grupo de amigos que se uniram para estudar, né? A Febrasco, ela faz uma compilação de artigos ou do Escher ou da Sociedade Americana e para essa prova, e aí esse grupo de amigos resolveu que eles iriam se unir e marcar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias para discutir esses artigos, e tudo começou assim. Na verdade, eu fui adotada, né, Aline, por esse grupo. Tive o prazer de entrar e foi uma experiência muito maravilhosa, né, porque era um altruísmo muito grande, nós nos ajudávamos muito, não só num sentido técnico, porque nós ficamos muito amigos, né, nós nos apoiávamos na necessidade que cada um tinha, mas foi um divisor de águas, eu acredito, profissionalmente para todos, né, um fortalecimento muito grande de conhecimento. Porque até pouco tempo... não existia o título de não existia a área de especialização em reprodução humana. Isso. E a Febrasgo abriu essa oportunidade para os profissionais, ou isso criou uma nova especialização dentro da ginecologia, ou é alguma coisa separada da ginecologia? É uma área de atuação. Aí a Febrasgo, ela criou a área de atuação de reprodução assistida e a gente faz a prova para ver se tem o conhecimento necessário para ter o título. Vem escrito título de especialista, né? Bem escrito título de especialista. E aí você faz o requerimento do RQE no CRM depois de conseguir a aprovação. É um registro. O registro da especialidade. Da especialidade, dentro do conselho. Muito legal, porque dentro da embriologia, que é a minha área, a gente ainda não... Aliás, a embriologia hoje, talvez num futuro próximo, ela seja reconhecida como profissão como área de atuação. Como área de atuação também, junto ao MEC, junto aos órgãos competentes. E aí, no ano que a gente fez a prova, nós nos organizamos e, como a Andréa falou, né, de forma altruísta, um ajudava o outro. Então, tinha 40 artigos para ler, eu lia um e apresentava para os colegas, a Andréia lia um e apresentava para os colegas. Nisso, de um ajudando o outro, a gente se ajudou e todo mundo passou. Naquele grupo, acho que 80% que prestou a prova foi aprovado. Foi aprovado. E aí, nisso, a gente falou, tem um nicho aí, a gente pode ajudar os outros colegas também, porque quem tem tempo de sentar, ler o artigo em inglês, traduzir, destrinchar esse artigo, os discutir, 50 né? artigos, discutir e ainda rever questão de provas anteriores. E aí nisso a gente montou o Prepara. E é presencial, é online, metade presencial? É ao vivo. É online ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Isso é muito bom. É ao vivo. E aí vocês abrem uma sala no Zoom ou no Meeting? Isso mesmo. O primeiro ano nós usamos o Dropbox, né, para compilar todo o nosso material e também compartilhar. Agora, esse ano nós já temos a plataforma do Prepara. A plataforma IAD. IAD, do Prepara. Que legal. Então, vocês têm aulas preparadas? Isso? Não. É só discussão. A aula é ao vivo. A aula é ao vivo. Essa aula é gravada, depois ela é carregada nessa plataforma. Então, o colega pode assistir quantas vezes ele quiser essa aula. E junto... Tem um artigo em inglês. Isso. Aí a gente faz o resumo desse artigo em português. Esse artigo a gente prepara a aula, porque acaba que na aula a gente não fala exatamente como está no resumo. Na aula a gente fala o que é mais importante, os highlights, mas no resumo está completinho. E aí essa aula, ela é editada e ela fica armazenada na plataforma. O aluno assiste quantas vezes quiser durante o ano. E eu fiquei sabendo que vocês estão indo para a terceira turma. Indo para a terceira turma já. Maravilha. E quantos participantes vocês têm nesse grupo de discussão?
Eu acho que esse ano nós estamos quase com 50 pessoas já, né? Nós com temos 50... 42 alunos. Isso, mais os outros colegas. 6 professores. E o que está sendo muito interessante é que mesmo quem já fez e passou na prova, o interesse deles estarem juntos para fazer o quê? Para fazer toda uma atualização. Continuar estudando, continuar discutindo, continuar lendo esses artigos conosco. Tem colegas que mesmo titulados estão participando do Prepara novamente. E quem que seleciona os artigos? A Febrasgo. A Febrasgo. A Febrasgo faz um roteiro de estudos, um roteiro de artigos. Na verdade, a gente não tira nada da nossa cabeça. A gente pega os artigos que foram determinados pela Febrasgo e faz o resumo deles. Então, na verdade, é um preparatório para prestar a prova. Exatamente. Então, E acaba que é uma mega atualização, porque mesmo que não preste a prova, você faz uma muito forte reciclagem. E a interação dos colegas, nível Brasil. Nível Brasil. Por quê? Porque é uma titulação do Brasil. É o título preparatório para o Brasil. A Febrasgo é brasileira, né? Aí a Febrasgo dá um certificado de especialista e o Prepara dá um certificado de participação. De participação que completou, né? Todos os módulos. Nós temos quantos módulos hoje, Aline? Que nós estamos com 12, 13, né? Módulos. Nós dividimos esses módulos em temas, né? Para fazer as discussões, para que elas fiquem um pouco mais gerenciadas. E cada módulo, quando nós terminamos, nós fazemos a discussão de todas as questões. Então, é bem bacana, porque quando nós estamos discutindo as questões, nós também estamos estudando. Nós estamos reforçando os conhecimentos, né? E isso fortalece muito. Um fala uma coisa, outro tira dúvida. Questão de provas anteriores. Então, por exemplo, esse mês a gente conversou sobre síndrome dos ovários policísticos. Terminou a aula, aí a gente pega todas as questões de provas anteriores sobre esse assunto e discute com os alunos. Mais a atualização da literatura. Isso. E aí essa atualização também vem da Febrasgo ou aí vem dos professores que estão ajudando? Sempre da Febrasgo. Sempre da Febrasgo. Sempre da Febrasgo. Inclusive, assim, nós temos toda os artigos, né, que eles determinaram, e nós começamos geralmente a estudar em março, começo de abril. Então, nós vamos utilizar todos os artigos do ano passado. Só que quando chega agosto, né, Aline? Agosto, ela solta uma atualização. Soltou o edital do ano. O edital do ano. Então, aí, o que a gente precisa fazer? Nós, como professores, ir lá e fazer toda uma verificação do artigo que saiu, dos artigos que entraram. Então, muitas vezes a gente refaz algumas aulas, né? Então, a gente atualiza, faz toda uma reestruturação dos módulos. Ou seja, naquele intuito de, até a prova, todos os artigos foram lidos. Esse ano a gente correu. Ano passado, a prova foi em dezembro. Esse ano anteciparam para setembro. Então a gente tinha uma programação até uma semana, até a última semana de novembro a gente tinha programação de aula. Na hora que a Febrasgo lançou o edital e viu que ia ser em setembro, o Prepara teve que se reestruturar. Aí aulas que iam ser a cada 3 semanas passaram a ser semanais, a cada 10 dias. E além de vocês duas, quem mais fazem parte do corpo docente? Nós somos em 6, né? O doutor Antônio, de Petrolina, doutora Zoila, doutora Tânia, doutor Danilo, e nós, tem o Eduardo participa sempre, que está apoiando a gente. E nós duas, né, Aline? O Antônio, eu conhecia só online. Eu conheci o Antônio quando a gente se preparou para a prova, aí deu certo o estudo, aconteceu a amizade, e aí nós viramos sócios no Prepara. Eu fui conhecer o Antônio em Sevilha quando a gente foi procurar o FIRST. A primeira vez que eu vi o Antônio pessoalmente foi em Sevilha, na Espanha. E aí, falando do FIRST, né, vamos já aproveitar o gancho também. Vamos pegar o gancho do FIRST, né? Falam que, assim, aquela história do GPT chat, né? Então, assim, na era da cirurgia robótica, né? O que representa vocês trazerem um simulador para fazer transferência de embrião e coleta de óvulos? Como surgiu essa ideia? Eu sei que já tentaram fazer isso no Brasil, mas não deu certo, e vocês são, outra vez, trazendo uma inovação para o Brasil na área de educação continuada, que é usar um simulador para fazer coleta de óvulo e transferência de embrião. Conta um pouquinho também dessa jornada ou dessa empreitada dentro da educação continuada do médico brasileiro. Que a parte de simulação era um gap muito grande.
dentro das pós-graduações, e nós sabíamos disso. Então, a procura para o FIRST foi a segunda dor que nós tínhamos. A primeira dor foi criar o quê? Um grupo que preparasse os colegas para a prova. Então, foi uma dor nossa que nós estendemos, né, validamos a nossa metodologia para preparar os outros colegas. E o FIRST veio de outra dor, né? Na era, como você disse, da robótica, da inteligência artificial, o melhor dos mundos é você fazer um treinamento dentro do quê? De um simulador, com um simulador. Uma inteligência artificial, que é um sistema virtual, seguro, onde você pode treinar suas habilidades, treinar e até errar. Né? É o erro mesmo, é através de erros que a gente aprende, mas é seguro. Então, era um desejo muito grande, e a Aline achou esse curso na Espanha. Aí conta um pouquinho, Aline. Vamos para a Espanha. Vamos para a Espanha. E aí vocês foram para a Espanha atrás... Foi uma caminhada, na verdade, né, Aline? A Aline achou... Legal. Que a gente treina na vida real, né? A gente, quando vai fazer a pós-graduação, a gente não faz treinamento em simulador, são os professores que fazem, a gente olha. Aí depois a gente faz com os professores acompanhando, praticamente segurando a mão. Mas é sempre na paciente real. E na paciente real a gente não pode ter chance de erro. Aí vem a ideia de trazer o simulador tanto para refinar a habilidade de quem já tem, mas também para ensinar aquele que nunca fez. Que quem nunca fez vai fazer primeiro no boneco, no computador. Ele é muito real. A gente passa a agulha, parece que é um ser humano de verdade. Mas consegue levar a agulha até o ponto certo, consegue pisar no pedal, sentindo a pressão absolutamente correta. Tudo. A transferência, você passa o catéter, você tem o tato perfeito, igual ao tato de quando você está fazendo uma transferência na paciente de verdade. E com todos os viéses que fosse no dia a dia de um... Até porque os simuladores, eles possuem uma inteligência artificial. Tanto no simulador de captação, que são simuladores diferentes, né? Então, os simuladores de captação, ele tinha casos. Então, eles iam te colocando em diversos casos. Ovários com endometriose, ovários com mais folículos, com menos. Vasos na frente. Né? Vasos na frente. Então, eles simulavam diversas situações para que você entendesse todo o sistema e aprendesse, né? Como que você faz quando acontece isso, o que você tem, como que você tem que proceder, e aquilo, né, a simuladora, ele vai fazer o quê? Vai fazer uma simulação de uma realidade. E no caso da transferência, eles tinham útero de todas as maneiras, todos os jeitos possíveis e imaginários. Passagem difícil, fácil, vazia, retrovertido, útero médio, tudo quanto é jeito, para que realmente você treinasse a passagem segura. E assim, o mais interessante do FIRST, né, o primeiro FIRST foi agora, e os professores veio o Dr. Fernando e a doutora Sônia, e... Que é um grupo espanhol, Que é um grupo espanhol, e eles passaram infinitas dicas, né, a técnica muito refinada, e aquela coisa de ensinar mesmo, de sentar com todo mundo, né, Aline, de ensinar... A importância do diâmetro da agulha e da pressão da bomba, isso ninguém ensinou pra gente. Você aprende fazendo. Aprende muitas vezes com o erro. Não, eles ensinaram absolutamente tudo. Então, nós tínhamos primeiro toda uma aula teórica, onde eles passavam, né, todas as técnicas, e depois os alunos iam para aula prática, nos simuladores. E aí, o quê? Ia praticar aquilo que tinha aprendido na aula teórica. E ele sentado do lado, ensinando tudo. E depois do curso e vida real... Mudou muito. E o testemunho dos colegas que participaram foi surpreendente. Nós tínhamos colegas iniciantes e professora doutora. E a que saiu com mais realizada do curso foi a professora doutora. Que legal, com mais experiência do que os próprios alunos. A mais experiente foi a que saiu mais feliz, que ela falou que ensinaram para ela coisa que nunca tinha ensinado e que ela ia passar para frente. E tanto é que vocês estão indo para a segunda edição agora? Para a segunda edição. Agora nós estamos, né, já pensando, já tem inscrição aberta? Nós já estamos organizando para isso. Já estamos em contato com eles, já estamos fechando essa parceria esse pouco ano, mais fechada. Esse ano ainda. Tem uma previsão agora do final de novembro, para o próximo FIRST, no Brasil. Muito legal.
E, assim, para os colegas, o que vocês falariam para eles se animarem a fazer o FIRST? Nossa, super vale a pena. Então, como a Aline falou, não só para quem está iniciando e acha, olha, eu nunca fiz e maravilhoso, vamos começar aprendendo num simulador, vamos simular essa realidade com segurança. Mas mesmo as pessoas que já faziam, e inclusive donos de laboratório, colegas nossos, acharam assim, que foi um divisor de águas, que mudou a estatística de laboratório. Por quê? Afinamento de técnica. E quando você melhora a tua técnica, você melhora os seus resultados. Então, eu acho que a medicina, ela é uma área que a gente tem que ter humildade para estar sempre se aprimorando. A gente nunca para, né? Eu já cheguei ao fim, eu sei tudo. Não, ninguém sabe. Nós não sabemos tudo. Então, você tem que estar sempre ali, estudando, aprimorando, procurando, melhorando. Eu acho que isso que faz a beleza, né? De ser médico. E ajudar os colegas. Né? E ajudar os colegas. Eu acho que a pitada mesmo de tudo foi esse sentimento nosso. O FIRST tem um grupo um pouco menor que o Prepara, né? O Prepara nós somos em 6, o FIRST nós somos em 4, mas a ideia sempre foi, o propósito sempre foi o mesmo. É você e a Aline e o grupo da Espanha? Não. O Antônio e a Tânia também, a doutora Tânia também. Então o FIRST sou eu, a Aline, o doutor Antônio e a doutora Tânia. E aí o Prepara tem, além de nós 4, a doutora Azuelo e o doutor Danilo. Então são 6 no Prepara, 4 no FIRST. Que bacana. E a repercussão depois do curso, entre outros colegas que não sabiam da existência desse simulador aqui no Brasil, vocês tiveram um feedback positivo nesse sentido? Agora eles querem conhecer o FIRST. Eu fiquei surpresa. Foi muito bom. Foi um desafio grande, né, Aline? Nós temos que falar. Foi um grande desafio, Felipe. Nós fomos para lá, nós conversamos com eles. Eu tinha conhecido o Fernando no Congresso americano e já tinha tido um primeiro contato e uma conversa com ele lá no Congresso, nos Estados Unidos. E aí a Aline teve a ideia de nós irmos para a Espanha. E quando nós vamos para lá, nós conhecemos todo o resto da equipe. Eles têm uma equipe muito grande, né? Eles têm esse curso que, na verdade, eles têm uma pós-graduação lá. E os simuladores fazem parte da pós-graduação. E na Espanha é um pouco diferente, Felipe. Não é só uma pós-graduação em reprodução humana. A parte de genética e medicina fetal vem junto. Então, é um curso de mais de 2 anos. É um curso Eles têm longo. também simulador de medicina fetal, de fazer punção. É legal. De fazer amniocentese. Tudo. Inclusive, nós estamos em conversa porque eles também querem estar trazendo simuladores de fetal para o Brasil. Nossa, que maravilha. Então, o FIRST vai ampliar os horizontes também. Reprodução humana, medicina fetal e genética também. E genética. Maravilha. Contato para quem quiser se informar sobre o FIRST. Eu acho que a gente deixa, né, os telefones, tem o Instagram. O mesmo telefone do Prepara. Que vai estar aqui na tela, né? Que vai estar na tela, né? Nós vamos colocar os contatos e nós vamos estar divulgando também. Nós vamos para o Congresso agora de Reprodução Assistida. Nós vamos estar divulgando também o FIRST. Vai ser no Congresso de Aracaju agora. De Aracaju. Fim de agosto. Fim de agosto. Começo de setembro. Maravilha. Vamos mudar a página agora para falar um pouquinho de reprodução humana. Vamos mudar a página agora. Jornada da paciente. Eu tenho 30 anos de formado, 23 de reprodução humana, e eu já vi desde o embriologista não poder falar com o paciente até hoje o embriologista interagir com o paciente. Então, de 10, 15 anos para cá, mudou muito o primeiro atendimento, o tratamento e depois o positivo ou o negativo. Como é que é a experiência de vocês com a jornada da paciente? O que a geração mais nova está trazendo de novidade para o atendimento do casal infértil? Acho que o mais importante é a individualização. É o acolhimento, a individualização. E quando a Aline fala de uma individualização de cada caso, eu costumo falar assim para o paciente: imagina que nós estamos caminhando numa estrada juntos. E que nessa estrada vai aparecer diversas placas.
E são essas placas que vão nos direcionar. Então, essas placas, que são essas placas? É a tua história, é o que você está vindo contar, ou seja, é aquilo que está acontecendo, e são os exames, que aí vai direcionar para outros exames e exatamente para o caminho que nós vamos ter que percorrer para chegar ao quê? No objetivo, né? Que nós queremos, que na grande maioria das vezes é o quê? O nosso bebê em casa, né? Bebê em casa. Pacientes mais fáceis e mais difíceis. Como contornar o paciente que traz todas as informações do Dr. Google e a gente tem que desmistificar. Porque a minha amiga fez tal exame e eu quero fazer as mesmas coisas. Como é que vocês lidam? É orientação, né? Tem que orientar. A gente tem que saber o que está fazendo. Muita segurança. Olha lá onde o Prepara entra. Aonde o Prepara entra. Que nos deu muita segurança, porque o Prepara embasado, né? É o embasamento teórico e o FIRST é o prático, né? Mas a gente tem que saber o que precisa pesquisar. Tem algumas questões são básicas. Na segunda consulta, a gente já fecha um diagnóstico e dá o tratamento. Às vezes, precisa de um pouquinho mais de investigação, um pouquinho mais de conversa. Às vezes, até conversar com o casal de forma separada, que um fala uma coisa, o outro fala outra, e a gente consegue separar e juntar depois para fechar o diagnóstico e o tratamento. Mas isso que você falou, né, do Google. O Google, ele se você for pesquisar cada exame que o Google fala, não tem condição, se bobear, não tem nem sangue para a pessoa tirar para fazer tudo isso. Tem que fazer uma transfusão depois. Mas você tem que saber como orientar, como conduzir. E também como explicar por que você não vai pedir tudo. Você tem que, é o que a Andrea falou, a seta, né? Você tem que... Mas tem uma linha básica de exame. Uma linha básica inicial de raciocínio, mas tem alguns casos mais complexos, que aí você vai aumentando a complexidade dos exames que vai fazendo. E tem outros casos que às vezes não precisa de tanta coisa para fechar um diagnóstico, direcionar uma conduta e ser assertivo. Entendi. Estereoscopia pede no primeiro exame, não? Ou porque tem correntes da medicina que são estereoscopistas, então estereoscopia já na anamnese inicial? O Felipe, é assim, né? É aquilo que o pessoal fala, o livro e a vida real, né? Eu posso dizer que eu faço estereoscopia há muitos anos. Eu fiquei no Pérola Byton no ano de 2000, nossa, faz tempo, 2001, né, eu fiz toda a residência lá, então eu posso dizer que eu faço muita estereoscopia, né, mas todo exame tem sua indicação, né, então é lógico que aquilo que você falou, né, o cirurgião ele tem um viés para cirurgia, o estereoscopista ele vai ter um viés para estereoscopia, mas eu acho que tudo hoje vai ter a sua indicação. Então, eu não faço estereoscopia para todo mundo, né? Mas quando você vê algo que aquele exame ele vai te trazer algum benefício, aquele exame ele vai te trazer algo que vai ser importante naquela conduta e naquela caminhada com aquela paciente, aí eu acho que sim, que vale a pena. Ele não é tido, né, dentro dos guidelines como um exame de primeira linha, ou seja, não é aquele exame de primeiro degrau, né? Então, o primeiro degrau é o básico. Apesar que tem paciente que já chega com tudo. Então tem de tudo, né? Tem aquele paciente que vem, tem aquele paciente que já passou em outros colegas, e aí você tem que ter a sensibilidade de ouvi-lo, de fazer toda uma análise no que ele tem, e de ver se falta algo, se não falta, se já está tudo ali, o que seria interessante acrescentar como dado para o caso dele, e aí a caminhada continua. Eu sempre falo, gente, é a caminhada nas pedras amarelas. E aí a gente vê que a medicina é contraditória, né? Você não pede para todas e eu peço para todo mundo. Estereoscopia para mim é exame inicial, eu peço para todas. De livro fala que não. Se eu tiver que fazer uma prova hoje, estereoscopia não é o primeiro exame. Mas eu vejo como uma forma de avaliar a cavidade. O meu olhinho vai entrar dentro do útero, eu vejo se tem algum processo inflamatório, quem sabe uma endometrite, de repente um pólipozinho para resolver. Faz parte da minha conduta, eu peço estereoscopia para todas. Cariótipo? Pede para todos? Não. Cariótipo não. Cariótipo não. Mas por algum motivo... Hoje, para você pedir um cariótipo para um casal, vamos falar então
de guideline, de indicação precisa, e não é, né, Aline, uma indicação também, quando você tem um casal com vários abortos de repetição, você pode ter uma indicação que não é absoluta, mas você pode até ter uma indicação de avaliar cariótipo. Ou se você já sabe que aquele casal, né, tem uma doença familiar conhecida, que aí você precisa conhecer, mas muitas vezes quando ele vem, o gene específico. Quando ele vem, que vamos supor, eu tive uma paciente que já tinha uma doença familiar, então foi feito para analisar realmente esse gene, para depois, quando foi feita a fertilização, aí você faz toda uma pesquisa, né, genética desse embrião, que é uma pesquisa monogênica daquele gene específico que a família dela tinha, e que já realmente tinha sido pesquisado, inclusive nela, em outros membros da família, né? Mas não é uma rotina você fazer pesquisa genética hoje em todos os casais. Exames adicionais. Por exemplo, o homem que tem azoospermia, aquele que não tem espermatozoide, dependendo de como tiver os hormônios dele, sim, pedir um cariótipo para ele. Aborto de repetição, vale a pena para ver se a gente acha a causa. Só que assim, o homem com cariótipo normal e a mulher com cariótipo normal, na hora de se dividir, pode fazer um embrião anormal. Sim, então, não é porque os dois são normais que o embrião vai ser normal também. Então não é rotina, não faz parte do beabá dos exames iniciais. Aí falando um pouquinho mais do cariótipo, biópsia para todos os casais ou depois dos 38 anos? Então depois aí, dos 40. Aí vem a indicação também, né? Então é cada caso. Lógico que a gente respeita muitas vezes o desejo do casal, principalmente quando a gente tem um casal CRM positivo. Esses são os mais difíceis de lidar. Que aí geralmente eles vêm já, trazem uma bagagem, querem fazer biópsia. Eu acho que aí você tem que entender essa necessidade, mas existem as indicações, né? Que hoje quais são as indicações de você fazer idade materna, que tem estudos que mostram 40, tem estudos que mostram a partir de 38, então existe uma variação entre isso. Quando tem fator masculino grave, também você pode ter uma indicação. Quando aquele casal já teve várias falhas de implantação ou abortos de repetição. Então, essas são as indicações precisas, que estão dentro ali dos guidelines. Mas, como a gente falou, cada caso é cada caso e você vai individualizar e vai analisar os benefícios ou não de cada exame. E lembrar que o embrião ele tem a capacidade de autocorreção. Isso. Às vezes a gente faz a biópsia, pode dar esqueci o nome. Mosaico. Ou os mosaicos, né? E na verdade, imagina que o embrião é uma bola de futebol. A bola de futebol tem uns pontinhos brancos, uns pontinhos pretos. Vai que você deu o azar de pegar em um único pontinho preto que tinha lá e aí vem um mosaico, você não transfere esse embrião porque deu mosaico. Mas na verdade era ele já colocando essa célula para fora e já se corrigindo. Então a biópsia embrionária eu acho que ela tem que ser muito bem discutida e ser feita com muita precisão, com uma indicação forte. Você pode descartar o embrião que vai implantar. Então, é uma discussão que vocês têm com o casal e dando as orientações mais precisas possíveis. Porque até onde eu sei, a biópsia ela não aumenta as taxas de gravidez, mas diminui o tempo de espera, porque você está transferindo um embrião cromossomicamente Ela não vai, correto. Felipe, aumentar a taxa de gravidez por ciclo. Ela pode aumentar a taxa de gravidez por transferência. Né? Então, consequentemente, ela diminui esse tempo de espera, né? Mas tem o risco, muitas vezes, como a Aline falou, de você ter um mosaico pelo caminho. E aí acabar descartando um embrião que, na verdade, não teria problema. Que né? também é uma discussão. Se transfere um embrião mosaico, que teoricamente ele tem uma alteração genética, mas a gente tem o processo de correção do embrião ou não. Eu acho que esses casos, eu acho que cada vez mais nós temos nossos colegas geneticistas, né? E tem que ser dividido, né? Tem que ser dividido com eles, toda essa questão, essa decisão. Nós, médicos que trabalhamos com isso, os colegas geneticistas, o casal, para decidir nesse caso de vai transferir um embrião mosaico, não. Né? Na verdade, a conduta é sempre melhor não. Né? Se tiver a chance, a oportunidade de fazer um outro ciclo para conseguir um embrião que não tenha nenhum problema, melhor. Mas se esse casal não tiver nenhuma possibilidade, aí de repente pode ser discutido, né? Entendi. Mudando
totalmente de assunto, preservação da fertilidade. Pacientes que querem postergar a gravidez. Aumentou a procura nos consultórios de vocês? Aumentou muito. E elas vêm falar do que as empresas estão estimulando. Tem um incentivo dentro do trabalho para fazer a preservação. Isso é muito importante. Acho que socialmente e culturalmente é um passo para que a gente melhore a qualidade de vida das pacientes. Mas elas chegam antes dos 34, 35 anos ou depois? Nem sempre. Você sabe que eu tenho percebido que agora tem melhorado um pouco. Eu acho que por conta da informação, eu acho que tá desmistificando muito isso, né? Elas estão tendo mais informação, tá desmistificando. E eu acho que isso diminui um pouco a injustiça com nós mulheres, né? Vamos combinar, né? Porque a mulher tá trabalhando, tá estudando, é doutorado, é isso, é aquilo. Então, ninguém mais vai querer ter filho com 25, 28. Elas acabam querendo ter filho mais tarde mesmo. Mas é extremamente importante a orientação que o congelamento ideal de óvulos é até os 34, 35 anos, depois é uma caixa de Pandora, porque a qualidade ideal, começa, né, a declinar. Não tem idade limite. Se chegar uma paciente com 40 anos e falar, eu quero congelar, pode congelar, antes tarde do que nunca. Mas o ideal é não passar dos 37. O ideal é. Hoje mesmo eu fiz um congelamento de uma que tem mais de 38, né? Fiz a coleta para congelamento, mas o ideal, e ela me falou hoje, foi tão interessante, ela falava assim, puxa, doutora, tanto tempo você me falando, né, para congelar, e só agora eu decidi, né, mas nunca é tarde, mas o melhor é se realmente fizesse congelamento antes. Mas eu tenho percebido... que as mais jovens também, elas vão ter mais quantidade, não é só qualidade. Sim, é mais quantidade. Quantidade também. Tem o maior número de óvulos, maior são as chances de uma gravidez. Óvulos guardados, maior a chance. Tem todo um funil, né, que a gente precisa entender, né, que você vai perdendo ali. Você vai coletar e nem todos vão chegar a blastocisto. Então, quanto mais, melhor, né? E aí, isso não é absoluto, mas quanto mais jovem, mais óvulos, né? E melhora a qualidade. Qual o número mágico de óvulos para deixar guardadinho? É outra pergunta de $1 milhão. Que não existe nada assim. Eu acho que tá aí a beleza da reprodução, né? Você não tem uma receita de bolo. Mas como nós dissemos, quanto mais, melhor. Então hoje, para dar um número, a gente fala em 10, talvez um pouco mais. Para mim, o número lindo é 15. Mas 8 me deixa feliz. É isso que eu ia falar. O número lindo é 15, mas 10, 8 me deixa muito feliz. E a gente fala no laboratório que às vezes é melhor do que nenhum, né? Isso. Que sempre tem a chance de virar um blastocisto e uma gravidez. Exatamente. Inseminação artificial ou fertilização in vitro? Para casais? Aí depende da indicação, né? Mas a gente vem percebendo que cada vez menos a gente faz, pelo menos no laboratório, preparo de sêmen para inseminação do que para fertilização. Isso é uma mudança na conduta médica ou a ansiedade das pacientes que querem um resultado mais assertivo? Eu acho que elas estão esperando muito para querer engravidar. Aí já passa da idade boa para fazer inseminação. Você não vai fazer inseminação numa mulher que já está há 4, 5, 6 anos tentando, com mais de 38 anos, né? Então, aí você já começa a correr um pouco contra o tempo. E as taxas de sucesso da inseminação. Então, eu acho que isso conta muito. E aí vem essa ansiedade que você falou, né? Do casal. Tá, eu vou inseminar, vou fazer 1, vou fazer 2, vou fazer 3, e de repente eu já vou para uma fertilização que já é algo mais assertivo. Então eu acho que tem um até pouco custo-benefício. Super custo-benefício. Muitas vezes eu olho para isso e falo, olha, vamos ver essa questão de custo-benefício. Diferente daquela paciente, daquele caso daquela infertilidade sem causa, mas é uma paciente jovem, mas está lá há um tempo já, e você não acha nada, você até pode ir para uma inseminação, né? Que nada mais é que o quê? É uma capacitação, ou seja, uma separação, vamos dizer assim, dos campeões, né? Dos mais bonitinhos, eu brinco com elas, e a aproximação desse óvulo, porque é isso, a inseminação. Ele vence um obstáculo. Ele vai vencer um obstáculo, você vai diminuir o percurso dele, você vai dar uma ajudinha, né? Mas o processo é todo feito dentro da mulher e ainda tem todo uma sistemática ali que tem que ser vencida, né? Inseminação caseira, nem pensar, né? Não, de forma alguma.
Porque você pode pôr em risco, né, a segurança do paciente e ainda tem a segurança jurídica. Segurança do bebê. Do bebê também. Sim. Não, hoje com todo o acesso que todos têm, assim, é lógico que existem várias questões, na minha opinião, é inconcebível fazer uma coisa que te vai levar a um risco a você e ao bebê também, né? Tanto a parte biológica, questão de saúde, mas a parte jurídica também. A parte legal. Quando você faz no laboratório, você tem todos os documentos assinados, quem é o pai, quem é a mãe, ou quem são as mães, ou quem são os pais. Quem são os doadores a gente não pode revelar, mas... Isso, mas está tudo registrado, mas tá tudo documentado. Legalmente, né? Quem serão os responsáveis de família desse bebê que vai ser gerado. Agora, caseiro a gente só vai saber quem é pai e quem é mãe fazendo o teste de DNA. Fora os riscos sorológicos, né, de doenças, né, contagiosas, que também existe esse risco, né? É importante estar falando. E lembrar que quando faz inseminação, voltando ao assunto para a parte de doação de gameta, né? Quando a gente faz no laboratório, ninguém nunca vai saber quem doou o gameta. Isso aí é confidencial, né? Agora, na verdade, só o médico e o laboratório sabem que vai saber a origem e o destino dos gametas. Mas agora, a inseminação caseira, eles sabem como se vai ser contado ou não para a criança, se vai ter depois uma disputa legal, jurídica por essa criança, é complicado. Então, o ideal é procurar um serviço médico, procure seu médico, né? Assim como a OAB fala, procure um advogado, procure seu médico. Um laboratório de confiança. Exatamente. Para fazer, e assim, aí o grande argumento de fazer esses processos que não são ortodoxos é por causa do custo e da falta de acesso à informação. Isso está mudando, né? Hoje, com a realidade brasileira, um tratamento de reprodução assistida não está mais assim inacessível para grande parte da população. Ainda mais de inseminação, né? Não, eu acho que tem mudado muito. Essa acessibilidade aos serviços, eu acho isso muito, muito bom para dar oportunidade de todas as pessoas, né, é direito de todos. Então eu acho que tem mudado não só a questão financeira no sentido de valores, que mudou, era muito, muito, muito mais caro, né, do que hoje a gente consegue, mas a maneira também, né, que pode ser feito, os pagamentos, as condições, exatamente para estar auxiliando isso, para estar ajudando, né. E na prática de vocês falam um pouquinho de educação financeira com as pacientes, ou assim, ou ajudam elas a entender o quanto isso vai custar, o benefício dentro dessa jornada que elas vão ter ao longo do caminho? Eu acho importante. Geralmente eu toco nesse assunto, inclusive porque os casais eles têm uma ansiedade, uma angústia muito grande, inclusive por isso. Né, e o gatilho que eles trazem, o que eles ouviram, o que eles... Então, geralmente é uma conversa que em determinado momento acaba acontecendo durante a consulta. Maravilha. Uma mensagem para levar para casa? Uma mensagem. Eu acho assim, eu amo minha profissão, eu falo que eu sou muito feliz porque eu fiz aquilo que eu escolhi, né? Não sou médica por acaso, eu escolhi. E eu me apaixonei pela reprodução e eu falo que é o caminho que eu quero seguir e é maravilhoso, gente, você fazer parte na vida desses casais. E quando você vê, né, a família constituída, eu particularmente, eu falo que quando eu vejo um beta positivo delas, eu acho que eu fico mais feliz que elas, né? Então, eu acho que nós estamos no caminho. E eu acho que essa união da nossa parte de ser médico e de nós estarmos agora com os cursos, com o Prepara, com o FIRST, eu acho que isso deu um salto muito grande, profissional, pelo menos para mim, e eu acredito para os meus colegas também, né, Aline? A gente vibra junto, né? A gente vibra junto. Com cada conquista. A vitória delas é a nossa vitória também. Não só porque a gente sabe que fez bem feito, mas porque foi de coração. Que a gente ama. Não tem como não gostar disso. É propósito, né? Propósito. É o nosso propósito. E aí acaba que a gente faz esse triângulo, né? Porque a gente faz a teoria e a gente se reforça na teoria cada vez mais, porque para ensinar a gente tem que aprender, a gente tem que estar atualizado, estudando.
A prática, na hora que a gente ensina, a gente aprende também, porque para te ensinar a fazer bem feito, a gente pega na sua mão, a gente faz bem feito para mostrar. E a gente aplica isso no consultório com as pacientes. Então, quem é beneficiado no final das contas são elas. São elas. Com tudo isso. Exatamente. Muito legal. Bom, muito obrigado. E a gente se vê no próximo. Nós Até que mais. agradecemos e até mais. Até o próximo.